Aleluias. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, queridos. Uma ótima noite para todos. Quem vos fala, a pastora Yara. Vamos iniciar mais uma noite, mais um café com palavra. Amém? Glória a Deus para você que está aí nos ouvindo. Nosso muito boa noite. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, irmã Tayane. Evangelista Samara, seja muito bem-vinda. Irmã Márcia Silva Dantas, a paz, minha querida, Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Pastora Rosimari Maia Pereira, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Diaconisa Mari Leite, seja muito bem-vinda. Amém, irmã Tayane? Deus abençoe. Boa noite, irmão Júnior. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para que os irmãos aí vão compartilhando. Vou pedir para a evangelista Samara compartilhar para mim no perfil, tá? Perfil Yara Cândido, tá bom, filha? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estávamos falando sobre o que é ser discípulo. Falamos disso na segunda-feira, né? E falamos que o ser discípulo é um seguidor, o ser discípulo é ser um ouvinte fiel, o ser discípulo é ser obediente, e um ser discípulo é aquele que ama o mestre, né? E por amar, ele obedece ao mestre. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, irmãos, que o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos enriquecer nesta noite, tá bom? Irmã Solange, Deus abençoe, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Irmã Elisângela Gomes Monteiro, seja muito bem-vinda. Amém? A paz do Senhor Jesus. Então, abrimos aí as vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. Capítulo de número 28, versículo de número 18 em diante. Nós vamos ler o 18, 19 e o 20. Amém? Os irmãos que estão nos assistindo também, se quiser compartilhar o link, tá bom? No WhatsApp, Evangelista Samara, compartilha aí para nós. Compartilha também no perfil e no grupo, tá? Nós temos um grupo, Café com Palavra. E nós temos mais de 2.000 membros lá já, tá bom? Você que ainda não é membro, ainda não é seguidor do grupo, entra lá, adiciona, tá bom? Seja um participante do nosso grupo lá. Vamos fazer este grupo crescer e o nome do Senhor ser glorificado e expandir a palavra de Deus, o reino de Deus. Amém? Então vamos lá, aqui este versículo, irmãos, o Evangelho segundo escreveu Mateus no capítulo de número 28, o versículo 18, 19 e 20, ele diz assim, olha, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu ver aqui. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Aqui, o nosso próprio Jesus, né? Ele aparece aos discípulos ali na Galileia e ele está se direcionando à grande comissão, né? Ele pega agora aqueles que já se nomeiam, né, discípulos, e ele deixa uma ordenança, né? Deixa uma ordenança para os discípulos. Que ordenança é essa, pastora? A ordem de Jesus é que eles vão e façam discípulos.
tá? Eu sempre costumo dizer isso, que discípulo gera discípulo. Essa é a ordem dada, é a grande comissão, né? E a grande ordenança deixada pelo próprio Jesus. Eu falo que um dia você pode estar sendo discipulado, né? Hoje você está sendo discipulado, né? Mas um dia você vai discipular alguém, né? Isso você já não o faz. Então nós temos que fazê-lo com diligência, amém? Nós não podemos negligenciar esta ordem deixada pelo nosso próprio Jesus, amém? O próprio Jesus, ele deixa essa ordenança para os discípulos, tá bom? Então devemos fazê-lo com diligência e o fazer discípulos, irmãos, não é ajuntar pessoas, tá? Então, o ajuntamento é necessário, pastora? É sim. O ajuntamento nos leva à comunhão, né? O ajuntar, o estar com outras pessoas, nos leva a confraternizar, nos faz ser corpo de Cristo, né? Formamos um corpo quando nos ajuntamos. Porém, o fato de nos ajuntarmos não quer dizer que você está discipulando. O discipular é ensinar, né? Falei isso para aqui para os irmãos na segunda-feira. O discipular é ensinar. O discipular é disciplinar, tá bom? Então, vem da palavra disciplina, tá? De ensinamento. Vamos lá. Um discípulo é alguém que crê em tudo que Cristo disse e faz tudo que ele manda. Isso é ser um discípulo, tá? Então, ser um discípulo é crer em tudo que Cristo disse e faz tudo que ele manda, tá bom? Nós falamos sobre isso e ele mesmo diz que aqueles que o amam são os que cumprem os seus mandamentos, tá? Então, essa ordenança da parte de Jesus de fazermos discípulo é algo que nós devemos nos preocupar, tá bom? E fazê-lo com diligência, amém? Então vamos lá. Então, se nós não entendermos isso, nós vamos gerar uma grande confusão. E eu digo isso para os irmãos com toda a convicção de que há muitas pessoas confusas com relação ao ser discípulo, tá bom? Ao ser discípulo de Cristo. Muitas pessoas confusas com essa definição. Então, vamos lá. Eu quero trazer algumas definições para você, irmão. Isso é tão importante. Irmãos, é tão importante. Eu falo que o Espírito Santo me constrangeu, né? Além de me ensinar, ele me constrangeu. Eu gostaria muito de estar compartilhando com outras pessoas, mas eu só estou com um celular, então não estou conseguindo fazer isso. Mas você que pode, compartilha, marque pessoas aí nesse estudo, vai marcando nos comentários mesmo e as pessoas vão entrando. Eu falo que as pessoas hoje, elas não estão vivendo a luz do Evangelho, irmão, justamente porque lhe falta conhecimento, falta entendimento, né? E eu falo que quão bom, irmão, é tão bom nós crescermos, não só na graça, mas crescermos também no conhecimento. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais êxito nós teremos em viver plenamente, né, o Evangelho de Jesus Cristo. Quanto mais nós conhecemos, mais nós aplicamos e vivemos, e mais o reino vai sendo estabelecido. Amém? Então, eu falo que às vezes nós temos que até ter essa vigilância, porque às vezes a gente se prende a coisas que são tão menos importante, né? E a gente consegue ficar preso àquilo, né? E quando é algo que vai edificar as nossas vidas, que vai abrir o nosso entendimento, o adversário tem já por investida de fazer com que você não o faça, né? De fazer com que você não se prenda,
né? Eu falei isso na última segunda-feira. Quanto menos você aprende, quanto menos você entende, mais fácil do adversário te roubar, te ludibriar, né? Então, quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais nós vamos nos aperfeiçoando, mais nós vamos nos achegando a Cristo, a Deus, e mais nós vamos ampliando o reino de Deus. Amém? Então vamos lá, vamos a algumas definições. Eu acho que isso aqui vai ser muito importante, tá bom? Então vamos lá. Isso é necessário que a gente entenda para que não haja confusão, tá bom, irmãos? Para que a gente não fique confuso. Então, definição da palavra salvo. Eu quero que você me ajude, aleluias, neste estudo de hoje, tá bom? Não é obrigado a compartilhar conosco, tá bom? Se você quiser, aleluias, né? Dividir conosco esse ensinamento, esse aprendizado, o teu entendimento vai ser de grande valia, tá bom? Para esse estudo. Então, vamos lá. Palavra, se você quiser, louvado seja Deus. Também definição para a palavra convertido. Definição para a palavra discípulo e definição para a palavra crente, tá? Se você quiser compartilhar, coloque aí nos comentários as definições, tá bom? Dessas 4 palavras, e nós vamos esclarecer para que nós venhamos entender, né? E não andemos confusos com relação à palavra de Deus. Amém, irmãos? Então vamos lá. Salvo. A palavra salvo. Você que está aí remotamente me auxiliando, se você puder escrever para mim. Salvo é o que foi liberto da condenação e poder do pecado, tá? Então, salvo, o que foi liberto da condenação e do poder do pecado. Isso é salvo, isso é ser salvo, tá? Salvo por quem, pastora? Por Cristo, né? Pela cruz de Cristo. O ser salvo. Deixa eu ver aqui que os irmãos estão dizendo, mas a minha internet está boa. Vamos ver. Aleluia. O irmão André Pereira está dizendo que está travando. Alguém mais está sentindo travar? Coloque aí para a pastora, tá bom? Senão eu mudo aqui a internet. Aparentemente aqui para mim tá normal, tá, irmãos? Coloca para mim aí. Aleluia, se estiver travando, tá bom? Coloca aí nos comentários. Então vamos lá. Salvo o que foi liberto da condenação e do poder do pecado. Então, todo aquele que é salvo em Cristo Jesus. A Bíblia diz que no momento em que ele morre na cruz, ele diz, está consumado. Está consumado. E antes dele entregar o Espírito, porque Jesus se entregou, entregar o teu Espírito, né, a Deus na cruz, a Bíblia diz que ele desceu, né? Ele desceu ao inferno, tomou a chave da morte das mãos de Satanás, pôs em liberdade aos cativos. Ele salvou ainda aqueles que estavam cativos. E ele nos deu o direito da vida eterna. Ele nos livrou das garras do pecado. Amém? Ele nos libertou, ele nos salvou. Então nós somos libertos da condenação, da morte e do pecado. Tá bom? Então, a definição da palavra salvo. Agora eu vou colocar aí para você a definição da palavra convertido.
Vamos lá. Convertido, que vem da palavra converter-se, é o que foi transformado na mente. Ou seja, aquele que passou por uma metanoia. Pastora, o que é isso? Que palavrão é esse? Simplesmente é aquele que passou pela transformação da mente. Romanos 12, ele fala acerca disso. Ele fala sobre a necessidade de nós transformarmos, renovarmos a nossa mente. Amém? Então, todo aquele que é convertido, ele teve a mente transformada. Então, quando uma pessoa diz que é convertida, mas ela continua praticando atos, atitudes, ações contrárias, contradizentes, contraditórias à palavra de Deus, ao padrão estabelecido por Deus, esta pessoa não foi verdadeiramente convertida. Ela não passou por uma transformação da mente. Ela não renovou o teu entendimento, tá? Então, algumas pessoas se dizem, eu sou convertida desde os meus 13 anos. Porém, ela não conseguiu, se desprender da velha criatura. Então, esta pessoa, ela está equivocada. Há uma confusão ainda no teu entendimento. Amém? Então, ela não passou pelo poder da transformação da mente. Ela não teve a mente renovada em Cristo Jesus. Amém? Vamos voltar a falar nisso. Eu só quero falar da definição, que a gente deixe bem esclarecido, tá bom? Então, o salvo é aquele que foi liberto da condenação e do poder do pecado. Isso Jesus deixou para todos aqueles que o aceita como libertador. Amém? Que o aceita como salvador. Convertido é o que foi transformado a partir da aceitação dessa salvação, desse ser salvo. Vamos para mais uma definição? Discípulo. Discípulo, nós falamos na segunda-feira, é seguidor, praticante dos ensinos do mestre, ou seja, submisso aos ensinamentos de alguém. Então, uma vez que fomos salvos, fomos libertos da condenação do poder, do pecado e da morte. Aceitamos essa salvação, passamos a viver como salvos. Vivendo como salvos, nós vamos agora passar por um processo de transformação da mente, ou seja, nós vamos nos converter. O fato de aceitarmos a salvação não quer dizer que estamos convertidas. Aí nós passamos pelo poder da transformação da mente, ou seja, renovamos a nossa mente a partir do quê? A partir de quando nos tornamos discípulos. A partir de quando nos tornamos seguidor. Seguidor é o que, pastora? Praticante dos ensinos de um mestre. Quem é esse mestre? Jesus. A partir do momento em que nós entendemos que somos salvos e entender que precisamos transformar nossa mente, renovar o nosso entendimento e agora passarmos a ter uma vida onde nós vamos seguir os ensinamentos e nos tornando ou nos tendo a esses ensinamentos. Olha que coisa linda. Aí verdadeiramente vivemos como convertidos. A definição foi a palavra crente. Crente é todo aquele que crê. Todo o que crê é crente, tá? Então há uma diferença
muito grande entre ser crente e cristão. Crente é todo aquele que crê. Cristão é todo os ensinamentos de Cristo. Deu para entender? Eu gostaria até que colocassem essas duas vertentes, tá bom? Então, o crente é todo aquele que crê. Existem algumas pessoas que quando as pessoas se dirigem a ela dizendo, você é crente? E fala, não, eu sou cristão, né? Porque crente até o diabo é, né? Então, o crente, ele pode ser crente em qualquer coisa, mas nós temos que nos apresentar como cristãos. Eu sou cristã, eu sou cristão. Ou seja, nós estamos declarando que somos salvos em Cristo Jesus, que nos convertemos em Cristo Jesus e que somos discípulos deste Jesus, ou seja, que somos seguidores de Cristo. Amém? Então, o ser crente é diferente de ser cristão. É diferente de ser discípulo. O ser crente é diferente de ser discípulo. O ser crente é diferente. Amém? Pastora, por que então da confusão? Justamente por isso. Porque as pessoas não conseguem, elas são de cada uma dessas palavras, não se retratar, elas até usam esses termos. Eu sou convertido, né? Ou eu sou crente, ou eu sou discípulo, ou eu sou salvo, né? E no entendimento das pessoas, as palavras, elas têm a mesma conotação. Cada uma dessas palavras, elas têm, aleluias, a sua definição. E é importante que entender essa definição. Amém? Então, é comum nós encontrarmos pessoas que se dizem convertidas, elas até creem, e sinceramente, que são, mas elas ainda não incondicionalmente a Cristo o seu viver. Ainda não encontraram o seu viver a Cristo. O apóstolo fala que a pessoa, quando ela passa pela transformação, para que ela se diga ou se declare discípulo, né? Ela precisa, louvado seja Deus, ela precisa entender que não é mais ela que vive, mas é Cristo que vive nela. Amém? Não é mais ela que vive, mas é Cristo nela. Amém? Deus. Deixa eu mudar aqui de internet, tá bom, irmãos? Espera só um minutinho. Só um minutinho. Vou melhorar. Vou tirar daqui. Aqui para mim parece que está normal. Só um minutinho. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Vamos ver se melhorou? Isso. O irmão Júnior Ruas. Ele está me ajudando aí. Crente é todo aquele que crê. Cristão é aquele que é discípulo. Discípulo é um seguidor, praticante dos ensinamentos de Cristo, submisso a Cristo, aos seus ensinamentos. Convertido é o que teve a mente transformada. E salvo é aquele que aceita a salvação. Reconhece a salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, eu estava explicando para vocês acerca da confusão, né?
que algumas pessoas, elas se dizem convertidas, elas até crêem sinceramente que são salvas, elas crêem na salvação, mas ainda não entregaram a sua vida incondicionalmente, né, a Cristo. Ou seja, a sua maneira de viver ainda não está centrada em Cristo, tá bom? Então, o verdadeiro discípulo, ele tem a sua vida centrada em Cristo. O verdadeiro discípulo, aleluias, ele renuncia ao pecado, aos prazeres do mundo, né? E ele tem uma vida em Cristo Jesus, tá bom? Nós temos visto, e a gente deve tomar muito cuidado, irmão, muito cuidado. Alguém mais além do irmão Ruas, louvado seja Deus, coloca aí para mim se melhorou ou se ainda está travando. Amém? Coloca aí, pastora, melhorou ou ainda está travando, para que a gente... Agora eu estou na 4G, tá, irmãos? Deixa aí do meu Wi-Fi. Meu Wi-Fi tem dia que é uma benção. Se bem que eu estou bem pertinho da base aqui, era para estar muito bom. Então vamos lá, Jeremias, capítulo de número 23. Olha isso daqui, irmãos, que coisa forte. Olha isso aqui, ok, ficou melhor, obrigada, amém, irmã Filomena, Deus te abençoe. Saudade de você, tá bom? Um beijo. Paz, Mamile também, Deus abençoe. Então, Jeremias 23, vamos ler? Olha só o que diz. Jeremias 23, do 16 ao 17. Eu quero te alertar, tá, irmãos? Quero te alertar dentro da palavra de Deus. Olha, 23. O 16 diz assim, olha. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enche de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, eles dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Então aqui a palavra de Jeremias, né? O próprio Deus aqui, ele está exortando, né? Ele está exortando aqui, ele está profetizando contra, né? Contra os maus pastores, os maus mestres, né? Os falsos profetas. Porque é o que a gente mais tem visto, né, irmãos? Isso tem trazido até escândalo, porque as pessoas querem profetizar do teu coração, querem profetizar da tua própria vontade, e muitas das vezes tem encontrado pessoas nesta condição aqui, né? Pessoas que ainda não se converteram, pessoas que ainda não renovaram tua mente, teu entendimento, e elas têm profetizado como boca de Deus, né, profetizado bem, enquanto essas pessoas desprezam o Senhor. Então isso é muito sério. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado, né? Uma confusão muito grande, né, com relação a isso. E às vezes a pessoa, irmão, que ela tá nessa condição, ela sabe que está nessa condição e ainda assim espera ouvir algo bom de Deus, né? Achando que Deus está sendo conivente da conduta, né, das atitudes errôneas, né? Mas Deus, ele não tem compartilhamento com o pecado, tá bom? Como eu disse, Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado, tá bom? Então, aqui ele está, a palavra de Deus está aqui trazendo uma exortação mesmo aos profetas que profetizam, aos mestres, né? Que não ensinam, mas que são coniventes com o erro, com o pecado. Né? Essas pessoas que não renunciam ao pecado, né? Não renunciam os prazeres do mundo, elas querem estar dentro do reino, mas elas também querem fazer parte do mundo, né? A palavra de Deus diz que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus, né? Então não tem como, irmãos, né? A gente professar palavras de bênção para aqueles que estão em desobediência à palavra de Deus. Amém, irmão? Então tem uma confusão muito grande aí com relação a isso, e as pessoas precisam entender que elas precisam se converter.
né? Que o estar na igreja, que o ser crente é diferente de ser um discípulo, né? De ser verdadeiramente convertido. Eu falo que há muitos no meio de nós que são convencidos, mas ainda não passaram pela conversão. Às vezes tem pessoas que me questionam e falam assim, pastora, mas como pode uma pessoa, às vezes, né, vai falar algo acerca de alguém, como pode uma pessoa fazer isso? Como pode uma pessoa ter tal atitude? Irmão, sendo crente, essa é o que mais a gente ouve, irmãos. No dia a dia é o que mais a gente ouve. Mas infelizmente é isso que acontece. Então a gente precisa ser muito esclarecedor, né? E sincero. Irmão, infelizmente essa pessoa não é convertida, né? É aí que tá a confusão, porque a pessoa se sente crente. Ela é crente porque ela crê. Amém? Não deixou de ser crente. Foi a definição que eu trouxe aqui. O crente é todo aquele que crê. Amém? Ela pode se sentir até salva, porque se ela crê, não é? Ela crê em Jesus Cristo, que é o Salvador, né? Ela crê, né? Ela pode se sentir salva, porém, ela ainda não passou pela conversão, ou seja, ela não teve ainda a mente transformada, ainda não foi renovado o teu entendimento, e não se tornou um discípulo, porque todo discípulo é aquele que segue, que pratica os ensinamentos do mestre. Tá bom? Nós fizemos esses dias aí no nosso ministério, tá aproveitando aqui, Ministério Templo de Restauração, nossa MTR sede, fica ali no centro do Hermelino, Rua Professor Antônio de Castro Lopes, número 1391, centro do Hermelino. Amém? Quando tiver vontade, vai lá conhecer nosso ministério, tá bom? É uma casa de Deus, a casa de oração, é uma casa onde se prega a verdade de Deus, o evangelho puro, né? Evangelho sem mistura, tá bom? Porque nós queremos que as pessoas vão morar no céu. Pode até ser a palavra dura, mas é a palavra dura que liberta, tá bom? Nós fizemos a campanha entrando na porta das ovelhas. Irmão, equivocadamente, quantas pessoas equivocadas? Equivocadas com relação ao mestre, com relação ao bom pastor, com relação ao ser ovelha, né? Então, entrai pela porta das ovelhas, né? As pessoas precisam voltar para o aprisco verdadeiramente, elas precisam seguir o mestre. Toda ovelha, ela segue o teu mestre, né? Toda ovelha, boa ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Não é? O que é que o teu pastor está dizendo? O pastor que eu falo, não estou falando só o pastor como líder espiritual, que também deveria ser ouvido, porque é uma pessoa instruída por Deus, né? Ai, pastora, mas o pastor é um homem, né? E é falho. Então, aí é ele com Deus, né? Aqui Jeremias não está, ele está relatando acerca dos falsos mestres, falsos pastores, né? E a gente tem pago um preço muito alto, irmãos. Muito alto por ser um pregador da verdade. Amém? A gente tem pago um preço muito alto porque a gente prega a verdade. Doa quem doer. Amém? Não é pessoal, é porque a gente quer que as pessoas vão morar no céu. E o Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para pregoar, né, a palavra de Deus. E ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser sem mistura, ela tem que ser, né? Tem que ser um evangelho sem mistura, irmão. O evangelho verdadeiro. O evangelho, ao contrário do que muitas pessoas pensam que é conforto, é confronto, né? O evangelho confortável tem levado muitas pessoas para essa confusão. O evangelho confortável tem distorcido a mente das pessoas, tem levado muitas pessoas errantes, né? Tem levado pessoas à morte espiritual, tem levado pessoas para longe da presença de Deus, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Valorize o teu ministério, valorize o seu mestre, valorize o seu pastor, né? Que te instrui dentro da verdade, na veracidade do evangelho, tá bom, irmãos? Isso tem sido muito, muito complicado, tem sido muito difícil, mas ainda há os remanescentes na terra, tá bom? Louvado seja Deus. Ainda tem quem pregue, né? Ainda tem quem pregue a palavra de Deus, tá bom? Malaquias, olha só o que o Senhor fala lá em Malaquias. Em controvérsia a Jeremias 23,
Aí Malaquias, o próprio Deus já vem pré-estabelecendo uma restauração, irmãos. Uma restauração. Restaurar o quê, pastora? Restaurando o entendimento, né? Restaurando o entendimento das pessoas. Está aqui. Malaquias 3:18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Entre o que serve e o que não serve. Olha isso. Fala sobre o sol da justiça, né? Fala sobre a diferença do justo e do perverso, né? E às vezes tem muitas pessoas preocupadas em encher igrejas. Irmão, se eu estivesse aqui com a live da revelação, com a live, sabe, da porta aberta, com a live do... Irmão, essa live estava cheia. A Bíblia fala que há 2 caminhos, né? As 2 portas, né? A porta estreita e a porta larga. E a Bíblia diz que muitos são os que entram por ela, pela porta larga. Porque na porta larga não tem cobrança. Na porta larga não tem ensinamento. Pode fazer do jeito que quer. Fica do jeito que quer. Vem como está e fica como está, irmãos. É porta larga. Sabe, é o evangelho agora tem esse negócio de Holt, né, irmão? Né, da autoestima. Esses dias eu escutei uma pessoa e falou assim: ai, pastora, a gente tá precisando ouvir palavra que afague nosso coração. Eu falei: filho, tá precisando ouvir a palavra de salvação. Se a gente, no meio de uma pandemia dessa, né, no meio de uma pandemia, no meio de um negócio desse tão terrível, e ainda tem pessoas que resistem, irmãos. Resiste a Jesus Cristo, resiste à conversão, resiste à salvação. Você imagina se a gente relaxa em apregoar o evangelho da verdade, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o Senhor está dizendo aqui, olha, Deus está restaurando o entendimento do evangelho do reino, né? Então ele está dizendo aqui que haveria, louvado seja Deus. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve. Deus conhece a cada um, tá bom? Eu vou correr aqui só um pouquinho para que a gente consiga concluir. Vocês vão controlando para mim o horário, tá bom, irmãos? Não quero enfadar vocês e não quero que passe também do horário, tá? Louvado seja Deus. Pastora Rose, Mari, minha linda, será muito bem-vinda, tá bom? Irmãos, não tem como ser discípulo sem ser convertido. Amém? Vamos colocar essa definição aí? Não tem como ser chamado de discípulo se não for convertido. Entendendo, né? Entendendo o desembranhar daquela confusão que eu disse, né? Dos termos, das definições. Então, aquela pessoa que se diz ser discípulo, mas não se converteu, o que é converter, pastora? Só para você gravar. É ter a mente transformada. Se você não teve a sua mente transformada, a tua mente renovada, se não foi nascido de novo, nascido através do Espírito, você não tem como ser discípulo. Amém? Tá bom? Vamos lá. Um convertido, ele é mais que um crente. Partindo do princípio das definições, um convertido. O que é o convertido, pastora? É o que passou pela transformação e pela renovação da tua mente. Ele é mais que um crente. Ele é mais, quem é o crente? É aquele que crê, né? Mas ele é um discípulo. Ele se torna um discípulo quando ele é convertido e quando ele crê. Amém? Ele é um discípulo. Um discípulo é alguém que aprende. Olha que coisa linda, evangelista Samara. Um discípulo é alguém que aprende, vive o que aprende e comunica aos outros aquilo que aprendeu. Ai, que coisa linda. Eu fiquei impactada.
Fiquei impactada e eu gostaria muito de estar falando isso para milhões de pessoas. Mas a gente, sabe, irmãos, a gente se sente como João Batista, sabe? Eu glorifico a Deus por isso, né? Porque João Batista era a voz que clamava no deserto. Muitos não queriam ouvir João Batista, mas ele era a voz que clamava no deserto, né? É aquele que pronunciava a vinda de Cristo e ele dizia, e também o arrependimento, né? Ele professava o arrependimento, ele falava arrependei-vos, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E não é assim do jeito que eu tô falando bonzinho não, tá? Ele falava arrependei-vos, raça de víbora, porque vos é chegado o reino de Deus. Mas ele clamava no deserto, era para quem queria ouvir, era para quem estivesse passando, era para quem quisesse. Amém? Coisa linda, né? Tá aqui queimando, meu coração tá queimando. Então, um discípulo, coloca isso pra mim. Irmã Elba, Deus te abençoe, minha amada. Tá aqui, ó. O discípulo é aquele que aprende. Vive o que aprende e comunica aos outros aquilo que aprendeu. É lindo demais esse negócio. Isso é chamado de discípulo. Quando Jesus está aqui chamando, comissionando os discípulos, ele está dizendo, vocês aprenderam, não foi? Porque eu anunciei. Então vocês aprenderam, agora vocês vão viver como quem aprendeu e vocês vão comunicar aos outros o que vocês aprenderam. Lindo demais, irmãos. Isso é verdadeiramente um discípulo. Por isso que ele fala, ide, né, por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, né? E tem promessa nisso, né, irmãos? Foi o primeiro texto que nós lemos aqui. Tem promessa nisso. Eu vou ler de novo para você. Olha que bonito. Jesus, ele dá a ordenança, mas ali ele estabelece uma promessa. Ó, que coisa linda. Eu fechei aqui, 28. Ah lá, ele diz assim, ó. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus faz essa promessa, né, de estar com aqueles que têm compromisso com a ordenança dele. Por isso que nós não podemos negligenciar. Eu louvo a Deus porque hoje a gente forma discípulos, mas nós não formamos discípulos para que esses discípulos fiquem somente ao nosso redor. Nós formamos hoje esses discípulos com esse entendimento de que há uma necessidade de que eles também futuramente venham formar discípulos. Tá entendendo? Que eles tenham capacitação, que eles tenham, né, esse desejo também de formar discípulo. Então, discípulo gera discípulo, tá bom? Vamos lá, olha só. 1 Timóteo 4,12, o apóstolo Paulo aqui está instruindo Timóteo. Timóteo foi um discípulo do apóstolo Paulo. E uma pessoa que aprendeu muito, né? A Bíblia vai contar a história de Timóteo. Timóteo foi um grande homem de Deus. E ele seguiu, né, a instrução do teu mentor, né? Que foi o apóstolo Paulo. 1 Timóteo 4:12, olha só o que ele fala para ele. Ele fala assim, olha, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Coisa linda. Por que apóstolo Paulo estava falando isso com Timóteo? Ele estava exortando Timóteo
a exercer o ministério dele com fidelidade e com diligência. Ele sabia que se Timóteo fizesse tudo aquilo que ele foi instruído a fazer, ele ia ter ênfase, né? Coisa mais linda. E outra coisa, irmãos, quando nós nos colocamos como discípulo, preste atenção nisso aqui, isso é muito sério. Quando nós chegamos no nível de começar a gerar discípulo, até então nós estávamos falando de discípulo é todo aquele que aprende, amém? Vive o que aprende. O que é o viver? O viver o que aprende é ter exemplo, é ter um caráter exemplar, não é? A palavra de Deus vai fazer isso conosco, ela vai forjar o nosso caráter. Ela vai forjar o nosso caráter. A palavra de Deus, irmão, por isso que quem prega, você que está aí me ouvindo, quem prega, irmão, você não pode pregar preocupada em que as pessoas vão achar. Não, se Deus te deu a palavra, Deus te direcionou, você está sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, pregue. Né? O texto bíblico vai dizer: pregue, quer em tempo, fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas você precisa pregar aquilo que o Espírito Santo de Deus te conduz. Se nós formos pregar o evangelho, irmão, segundo o nosso próprio entendimento, ou não, eu não vou falar isso, não vou dizer isso, porque vai ferir pessoas, porque não, irmão, o evangelho não é para isso. O evangelho é para nos confrontar. Amém? Não é o ferir, o próprio Deus ele se encarrega, a pessoa ela vai se sentir confrontada, mas ela não vai se sentir ferida, é o contrário, ela vai se sentir cuidada, ela vai se sentir tratada, ela vai se sentir amada pelo Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor corrige aqueles que Ele ama. Mas a gente negligencia quando você se preocupa em pregar e se aquilo que você está ensinando, que não seja uma pregação, mas que seja um discipulado, que seja um ensinamento, você não pode se preocupar em ensinar para aquilo encher o ego daquela pessoa. Não, é para confrontar ela mesmo, é para que ela seja confrontada com a palavra de Deus e ela se encaixe nos padrões que Deus estabelece para um cristão, para um discípulo. Amém? Então, se eu tenho essa preocupação que hoje eu sou discípulo e eu vou gerar discípulo, amém? Eu vou gerar discípulo, o que acontece? Eu preciso me preocupar com o meu caráter, com o meu exemplo de vida, amém? A gente precisa se preocupar com isso, tá bom? Com o nosso caráter exemplar. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo. E quando ele fala acerca desse texto para Timóteo, é lindo, ele está dizendo justamente isso. Olha, no 4:12 ele está dizendo, olha, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Né? Padrão, seja exemplo, tanto na palavra, quanto no procedimento, no proceder, nas ações, nas atitudes, né? No amor, na fé e na pureza. Louvado seja Deus, pastora, eu conheço a irmã Sandra, tá bom? Eu conheço a irmã Sandra. Depois eu falo com ela no privado, tá? É uma vidinha que a gente já tem falado há um tempinho, tá? Louvado seja Deus. Escuta isso daqui. Irmã Sandra, Jesus te ama, meu amor. Tá bom? Depois você chama a pastora lá no privado, tá? Então tá aqui. Todas as pessoas, olha, irmão, quando você se preocupa em discipular, olha, quando você se preocupa em discipular, não perca isso aqui por nada. Amém? Quando você precisa, né? Quando você entende que você agora precisa, você vai começar a discipular, que você foi discipulado,
né? Que você agora pratica o que foi discipulado e agora você vai começar a discipular. Você precisa ter esse caráter já definido, né? Esse caráter moral definido, tá bom? Por quê? Porque nós temos, irmãos, uma grande influência sobre a vida de alguém. Então, todas as pessoas que vão discipular, que discipula alguém, que ensina alguém, que instrui alguém, né? Ela exerce uma influência sobre a vida desta pessoa. Entendeu? Quanto maior o número de pessoas influenciadas por você, maior é a sua responsabilidade. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos ter esse entendimento, tá? Essa convicção de que você é um influenciador, de que você é uma influenciadora através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um grande influenciador, né? Através da pessoa de Deus. E nós, sendo discípulos de Jesus, passamos a ser influência na vida das pessoas. Então, para que nós venhamos influenciar, você precisa se preocupar, porque tanto você pode influenciar para um bem como para o mal. Amém? Então, nós precisamos ter essa convicção, essa coisa muito definida, o nosso caráter exemplar muito definido. Então, vamos lá. Pessoa com caráter é alguém com uma formação moral sólida, incontestável. Essa formação moral, irmão, é dentro da moralidade, né? Não praticamos imoralidades. Tudo aquilo que é imoral é contrário à palavra de Deus. Amém? Porque sólida, formação sólida. Porque como que você vai influenciar pessoas, você vai... Jesus, onde ele passava, Jesus levava uma multidão, né? Ele influenciava uma multidão seguia Jesus. Você imagina se Jesus um dia quisesse fazer a vontade de Deus, no outro dia ele não quisesse fazer a vontade de Deus, como que seria isso? Não. Jesus, ele tinha uma formação sólida em Deus. Ai, que coisa linda. Uma formação sólida em Deus. Então, um discipulador, né, um discípulo, uma pessoa que influencia pessoas, ela não pode, né? Um dia ela tá, outro dia ela não tá, um dia ela crê, outro dia ela não crê, um dia ela quer, outro dia ela não quer mais. Um dia eu tô no cargo, outro dia eu quero entregar o cargo, né? Um dia eu posso, outro dia eu não posso. Irmão, só até para isso daqui, a gente tem que ter diligência. Para a glória de Deus, irmão, pela misericórdia de Deus, nós dirigimos uma congregação, para você que não nos conhece, e eu ajudo meu esposo, né? Ele é o pastor, presidente da obra, e eu ajudo meu esposo. Então nós temos muitos compromissos pastorais e ministeriais. E com esses trabalhos, né, que nós fazemos, tanto os trabalhos online como os trabalhos presenciais, exige uma diligência, exige uma responsabilidade. Então eu não posso, o dia que eu quero fazer, eu faço, o dia que eu não quero fazer, eu não faço. Hoje. Então, assim, com essa preocupação, visando até essa nossa. Não é questão de inconstância, mas é questão, às vezes, de necessidade, né? Por exemplo, de socorrer alguém, né? Como vocês viram aí nos comentários da live, isso acontece com pastores a todo tempo. Às vezes a gente tem que largar o que está fazendo e correr para socorrer pessoas. Então, mas a minha preocupação, a minha diligência em fazer e tudo que nós fazemos para Deus, fazermos com seriedade, fazermos com zelo, porque nós temos pessoas, né, que nós estamos influenciando. Então, com isso, eu tenho tido essa preocupação de sempre deixar alguém para nos substituir caso nós não possamos estar presente naquele dia. Então, mas não deixamos de fazer, entendeu? Para não deixarmos de fazer. Então, isso é muito lindo. Isso é diligência, isso é responsabilidade,
tá bom? Tanto aqui no Café com Palavra, né? Tenho levantado a evangelista Samara, que também às vezes tem feito comigo, justamente para isso, para que eu não cancele, para que a gente não deixe fazer, né? Que seja 15, 20, 30 pessoas ou não, mas são pessoas que esperam por este estudo, né? Assim como no Momento Mulher, né? São inúmeras mulheres que esperam todo sábado, né? Às 18 horas, aquele trabalho. Então, também tenho levantado ali mulheres que vão me ajudar, que se de repente eu não puder estar. Então, isso, irmãos, é fazer com diligência, tá bom? Isso é fazer com responsabilidade, tá? Então, aqui, outra coisa, ó, formação, eu estava falando aqui da pessoa com caráter, tá? É alguém com formação moral, né? Sólida e incontestável. Incontestável. Porque vamos supor, você abrir uma live, por exemplo, e você ter alguém que tenha algo contra o teu ministério, algo contra a tua chamada, não porque não gosta de você, por não ter afinidade, não por isso, mas que conheça a minha vida, conheça o testemunho, conheça, né? Vai estar ali, tá bom, meu amor, tá bom, Sandra, pode deixar. Daqui a pouco a pastora te chama lá, tá bom? Te amo em Cristo Jesus, fica com Deus. Eu te chamo no Message, tá? Te mando um oi lá no Message. Louvado seja Deus. De caráter incontestável, né? Então, já pensou? Entrar uma pessoa aí durante o trabalho e falar, não, olha, mas não é nada disso que tá falando que é, né? Então, isso nós temos que nos preocupar, tá bom? O que pode acontecer? Pode, mas o diabo é terrível, né? Ele é astuto, ele é sujo, né? E ele pode se levantar, pode pôr alguém aí, enviado do cão, né, para falar na live contra a pessoa. Amém. Mas aí eu tenho que ter essa conduta. Amém? Eu tenho que ter essa consciência de que eu tenho uma formação moral, sólida e incontestável diante de Deus. Tá bom? Vamos lá. Definição, então, da pessoa sem caráter. Então, é a pessoa que não apresenta firmeza, né, de moralidade ou princípios. Né? Pessoas que não têm princípios. Que tipo de princípios, pastora? Princípios bíblicos. Princípios padrões da palavra de Deus. Tá bom? É uma pessoa sem caráter. Né? Uma pessoa que ela se diz salva, se diz convertida, mas ela continua mentirosa. Então não está convertido, irmão. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Né? Então, se o pai da mentira é o diabo, como cristão, eu não posso ser mentirosa, irmão. Tá entendendo isso aqui? Então, uma pessoa sem caráter é uma pessoa sem coerência em suas ações. Tá bom? Sem coerência. Então, às vezes você fala uma coisa e você faz outra. Tá bom? Então, tá aqui. Outro exemplo também, além daqui de Timóteo, né, apóstolo Paulo ensinando Timóteo, um outro exemplo está lá em Gênesis capítulo de número 6, no versículo 9. Noé, né? Mesmo vivendo num mundo, irmãos, onde o pecado ele operava, né? Mas foi possível ele ser justo e íntegro. Deus já tinha, irmão, se escarnecido com o mundo, né? Ele falava, né? Se tem um justo sobre a terra, encontrou Noé, né? Aí o Senhor ele decide mandar o dilúvio e só salva Noé e a sua família, né? Ele só salva ali Noé e a sua família. Olha que coisa linda, que coisa forte. Amém? Então decida ser uma pessoa, né? Que em meio a essa geração tão terrível, né? Decida ser essa pessoa como Noé, né? Íntegra, reta, né? Que um caráter incontestável, né? Um caráter sólido, né, irmãos? Sem falsidade, tão feio isso, né? Uma pessoa que se diz de Deus e querer mal do teu próximo, né? Uma pessoa que se diz de Deus e ensinar errado as pessoas, fazer as pessoas andar errante, né?
deixar o seu ego, ensinar errado, irmão. Falar do teu próprio entendimento, instruir pessoas a andar errantes. Eu não posso por afinidade, né? Eu não posso, irmãos, por afinidade, por mais que eu ame uma pessoa, eu não posso conduzi-la ao erro porque eu não quero confrontá-la, não. Se eu amo, eu preciso instruí-la dentro da verdade, né? Amém? Então tá lá, seja exemplo na palavra, para que você seja um discípulo. Lembra que eu falei que um discípulo, ele influencia pessoas, ele gera, ele exerce uma influência sobre a vida de alguém. O ato de discipular é isso, é você gerar influência sobre a vida de outras pessoas. Forte isso, né? Então, se você vai gerar, se você vai influenciar, que seja para coisas boas, tá bom? Então, vamos lá. Seja exemplo na palavra. As nossas palavras, elas denunciam o que vai no nosso coração. Tá lá em Efésios 4, 29. Efésios, nós vamos um pouquinho aí para frente. Deus conhece, né, irmãos, a cada um. Deus conhece a cada pessoa, Deus conhece a intenção do coração, Deus conhece tudo. Efésios 4, 29, né? Engana-se quem acha que se esconde de Deus. A gente pode enganar o homem, se esconder do homem, mas de Deus ninguém se esconde, tá bom? Então tá aqui, Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim, olha que lindo, transmita graça aos que ouvem. Que coisa linda, que traduz graça aos que ouvem. Aí embaixo está até assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Olha, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias. É bem assim, né? E toda malícia. Irmãos, como tem pessoas maliciosas, né? Como tem pessoas que usam de malícia para induzir pessoas, né? Usa de malícia para se sair bem, usa de malícia, irmão, para enganar as pessoas, né? Maledicência, irmão, falar mal das pessoas, falar mal dos outros, coisa triste, né? Pessoas que espalham ira, cólera, ira, irmão, ira, né? Isso não edifica ninguém, né? Não edifica ninguém. A palavra de Deus, ela fala que é como câncer. Olha. É como um câncer. Então tá aqui, olha. Vamos prestar conta diante de Deus. Evangelho de Mateus 12, versículo 36 e 37. De tudo, irmão, que nós falamos, de tudo que nós fazemos, nós vamos prestar conta diante de Deus. Então, para sermos um discipulador, para sermos influenciadores de pessoas, nós precisamos seguir um exemplo na palavra. Amém? Segundo, seja exemplo no proceder. Olha, é fácil ser discipulador? Seja exemplo no proceder. Faça, olha essa palavra aqui. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Quantas das vezes você já ouviu isso? Quantas das vezes nós já ouvimos isso de pessoas que nós não poderíamos ouvir? Ouvimos isso de pessoas de quem nós não poderíamos ouvir, de pessoas que às vezes exercem autoridade sobre nós, exercem influência sobre nós, não podemos. Quando você escuta esse tipo de coisa, essa fala, irmão, ela denuncia uma falha de caráter. Essa fala, ela denuncia uma falha de caráter. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? Não. Eu preciso, para eu influenciar pessoas, elas têm que fazer o que eu faço. Eu não posso
mandar fazer uma coisa e eu faço outra, né? Então, quantas das vezes, irmão, já escutei isso? Faça o que eu falo, mas não faço, né? Mas não faço o que eu faço, né, irmãos? Então, isso é uma fala, né? Esse tipo de fala, quando você ouvir isso, isso é uma denúncia. A pessoa está se denunciando, né? Uma falha de caráter, desvio de caráter. Irmão, fala sério. Fala sério, quantas pessoas deveriam estar assistindo essa live, né? Que coisa linda. Mas a palavra de Deus diz que o povo perece por não conhecer as Escrituras, né? E também o texto bíblico diz assim, que o maligno, né? O Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Cegou, irmão. Ele cega o entendimento para que as pessoas não estejam esclarecidas. Lembra que eu falei que o discípulo é aquele que aprende, vive o que aprende e comunica aos outros o que aprendeu. Sim ou não? Então, quanto mais você aprende, mais você vai gerar, né? Olha aqui. Siga os padrões de Deus e não os padrões do mundo. 1 Coríntios 11:1, a gente vê um outro exemplo, né? Você vê um exemplo realmente de um caráter transformado. Era um perseguidor da Igreja de Cristo, mas agora de perseguidora passou a ser perseguido. Apóstolo Paulo. Aqui ele está falando da Igreja de Coríntios, irmãos, e ele fala assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu gosto dessa palavra. Gosto dessa palavra porque ele está chamando para si a responsabilidade. A Bíblia não diz sede santo porque eu sou santo, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança. Então nós temos que nos aproximar o máximo de Deus. Isso é nos tornar discípulos. É nos aproximar o máximo de Deus. Jesus, ele se achegou, né? Ele transmitia o máximo de Deus. Tudo que ele recebia de Deus, ele transmitia aos seus discípulos, né? Olha que coisa linda. Aí o apóstolo Paulo, depois de se tornar discípulo de Jesus, aí ele fala: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Assumindo, irmão, isso é uma fala de quem verdadeiramente tem um caráter exemplar, um caráter transformado, né? Diferente desse ditado mundano: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Repetindo, essa fala é uma denúncia de uma falha de caráter, tá bom? Então siga os padrões de Deus e não do mundo. Terceiro e último, para a gente encerrar aqui. Seja exemplo na fé. Como que você vai discipular alguém se você tem uma fé oscilante? Como ser um discipulador se você tem uma fé oscilante? Lembra que eu falei? O discípulo é alguém que aprende, né? Alguém que vive o que aprende e alguém que comunica aos outros o que aprendeu. Então eu já estou aqui num outro nível de discipulado, né? Eu primeiro aprendi, eu pratiquei e agora eu vou comunicar aos outros através do que eu aprendi. Amém? Então seja um exemplo na fé. Uma fé também sólida, uma fé também incontestável, uma fé constante, né? Uma fé constante. Amém? Então, se crê que Deus existe, tome a decisão de servi-lo
e de obedecê-lo. Senão a sua fé ela será morta. Há um texto bíblico que diz que a fé sem a obra ela é morta. O que é a obra? A obra é a ação. Então eu tenho que colocar em ação aquilo que eu professo. Eu tenho que colocar em ação aquilo que eu creio. Eu tenho que colocar em ação, aleluias, aquilo que é tangível sobre a minha vida. Amém? Então eu preciso colocar isso em ação. À medida que eu só crer, mas eu não tenho atitudes de quem crê, a minha fé ela é morta. Tá? Que isso fique bem esclarecido para aquele que é discípulo de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos receberam de Deus nesta noite? Irmã, eu recebi tanto de Deus. E eu gostaria que você compartilhasse esse estudo, compartilhasse esse discipulado. O máximo de pessoas que você conseguir. Marca pessoas, manda esse link pelo teu WhatsApp. Não é para a glória da pastora, não, irmão. É para a gente expandir a verdade. Para a gente expandir o Evangelho de Cristo. Se você quiser editar, né, corta uma parte que você achou, né, que falou forte ao teu coração, que você acha que precisa ser propagado. Não tem problema nenhum. Pode fazer, tá bom? O importante é que o nome do Senhor venha a ser glorificado, tá bom? Então eu quero aqui externar a minha alegria. Louvado seja Deus. Pastora Adriana Zanin, Deus te abençoe, meu amor. Minha irmã querida Cleusa Cavalcante, saudade de você, viu? Deus te abençoe. Roseli Oliveira, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui quem mais. A pastora, né? Rosemarie, que ficou aí com a gente. Deus te abençoe. A minha irmã Maria de Fátima Silva, lá da Paraíba. Um beijo, ó. Senti tua falta esses dias, viu? No estudo, meu amor. Deus abençoe. Propague aí para Paraíba essa live, tá bom? Para que as pessoas venham entender o que verdadeiramente é ser um discípulo, tá bom? Irmã Filomena, Deus te abençoe, minha linda. Viu? Depois tu me chama lá no privado para eu falar contigo, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Diaconisa Mari. Irmão Edson Marque, Deus te abençoe, irmão Edson. Evangelista Samara. Nosso irmão Diácono Júnior Ruas, da nossa MTR. Elba Cavalcante, Deus te abençoe, meu amor, viu? Em nome de Jesus. Raquel Nunes, Sandra Silva, todo mundo aí, né? Glória a Deus, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos. A Lília, irmã Lília Oliveira, Deus te abençoe, irmã Lília. Seja muito bem-vinda sempre aí à nossa live, tá? Deus abençoe, irmãos. Eu quero glorificar a Deus, Evangelista Valdo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Quero externar aqui minha alegria ao Senhor. Irmã Mili, beijo, tá? Glória a Deus. Irmã Mili, também preciso falar contigo, tá, Mili? Me chama lá no privado. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Irmão, guarda essa palavra, guarda esse estudo, compartilha, multiplica, tá bom? Vamos propagar o reino, vamos propagar a palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Fique com Deus, eu quero orar. Tô devendo aí uma visita na igreja da pastora. Amém? Pastora Rose. Vamos marcar, vai ser um prazer estar aí cooperando com vocês, tá bom? Te espero terça-feira. Terça-feira, nosso culto na sede de cura e libertação. Vai ser bênção de Deus. Todos estão convidados, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus eterno, Pai, em nome de Jesus. Nesta noite, Senhor, eu quero externar aqui a minha alegria. Quero glorificar e exaltar o teu santo nome, porque tu és o único digno de honra, glórias e de toda adoração, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo entendimento da tua palavra, pela iluminação, pela revelação da tua santa palavra. Que nós possamos, sobretudo,
continuarmos crescendo, Senhor, na graça e também no conhecimento, que o Senhor possa, todas as vezes que formos estudar a Tua Santa Palavra, Tu possa abrir o nosso entendimento, Tu possa, Senhor meu Deus, aleluia, derramar sobre nós da Tua sabedoria divina. Faça, Senhor meu Deus, aleluia, de todos aqueles que nos ouviram, de todos aqueles que permaneceram conosco nesse estudo, verdadeiros discípulos, e que eles possam, Senhor, além de aprender, praticar o ser discípulo e comunicar o ser discípulo. Em nome de Jesus, Pai querido, eu sei que desse estudo, Senhor, aleluias, Pai querido, Pai amado, que haja multiplicação, Senhor meu Deus, deste ensino, deste ensinamento, que pessoas que receberam possam comunicar a outras pessoas, possam ensinar a outras pessoas, possam expandir, compartilhar com outras pessoas, porque nós sabemos que o Teu reino vai estar sendo expandido. Ah, Senhor, quanto mais nós conhecemos de Ti, quanto mais aprendemos da Tua palavra, menos êxito o adversário terá sobre nós. Por isso, Senhor meu Deus, continua nos dando graça, nos concedendo vitória, capacitação. Em nome de Jesus, guarda o Teu povo debaixo das Tuas potentes mãos. Visita neste momento, Senhor, a vida da irmã Sandra. Toma ela sob os Seus cuidados. Joga por terra, em nome de Jesus, todo levante, toda a fúria do adversário, toda a legalidade no mundo espiritual, toda a atuação, Senhor, na mente e no coração, todo o cativeiro sobre a vida da Tua filha caia por terra agora. Todo espírito de morte rondando a vida dela agora caia por terra. Em nome de Jesus, estejam amarrados todo espírito maligno, Senhor, que tem influenciado a mente e o coração da Tua serva. Mas todavia o Senhor venha dar vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Irmã Daiane, ó, beijo. Ficam com Deus, irmãos. E até segunda-feira, tá bom? Lembrando aos irmãos que sábado nós temos Momento Mulher, tá bom? Louvado seja Deus, evangelista Patrícia Camargo vai estar lá na direção do Momento Mulher, vai ser bênção de Deus, junto com a convidada dela. Na outra quinzena estaremos juntos lá para honra e glória do nome do Senhor. Tá bom, irmãos? Fica com Deus. Domingo também, cultos oficiais da nossa igreja, ó, terça, quinta, às 19h30. E aos domingos, o nosso culto é de manhã, irmão, culto da família. É pela manhã, dá para você ir lá nos visitar e cultuar na tua igreja à noite, tá bom? Vai ser um prazer, vai ser uma alegria receber os irmãos lá. Fique com Deus e até a próxima vez. Este foi mais um Café com Palavra com a pastora Yara, amém? Deus abençoe. Tenha uma noite abençoada na presença de Deus.